Fala, cervejeiros, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais uma sacada aqui para vocês. E hoje eu respondo a dúvida do Glauco Prehel. Em qual fase da abraçagem eu acrescentaria uma dosagem de melado em uma IPA? Glauco, a melhor etapa para você fazer isso, não é a única, você pode fazer como você achar melhor, mas a melhor etapa seria durante a fervura. E eu vou explicar aqui rapidinho, vai ser um vídeo curto, só para vocês entenderem o fundamento e como a gente de repente interpretar quando a gente quer colocar algum aditivo dentro da nossa cerveja no processo de produção, como que a gente pode avaliar se a gente coloca na mosturação, na fervura ou depois durante a fermentação, maturação, só para a gente ter uma visão geral. Basicamente seria isso. E o principal, como a gente está falando aqui, do melado ou do açúcar ou outro adjunto que vai compor, vai ter uma composição de açúcar aí na composição do mosto, tá? Então basicamente é o seguinte, quando a gente está falando de grãos e alguns cereais que tem amido na composição ou outros açúcares, mas basicamente amido, que são açúcares mais complexos. A gente precisa passar pela etapa de mosturação. Para quê? Para converter esses açúcares, para quebrar eles em moléculas menores e aí a gente utilizar ele como uma fonte de açúcar na produção do mosto e as leveduras utilizarem isso na fermentação, produzir o nosso álcool e transformar em cerveja, certo? Isso vale para o malte de cevada, vale para o malte de trigo, vale para aveia, vale para centeio e para vários outros cereais que de repente a gente vai utilizar durante o nosso processo para trazer como fonte de açúcar. Quando a gente está falando de uma fonte de açúcar, um adjunto aí, que é composto por açúcares menos complexos, ou seja, açúcar, açúcar de mesa, açúcar mascavo, melado, isso vai ser composto por açúcares menos complexos. Inclusive eu vou gravar um vídeo aqui exclusivo sobre os tipos de açúcares, mas basicamente é isso. Esses açúcares são menos complexos, ou seja, são açúcares que as leveduras já estão aptas a consumir e transformar em álcool gás carbônico, processo de fermentação alcoólica. Certo? Então não tem por que você botar esse melado lá na mosturação, porque ele já está pronto. Ou seja, você vai pôr na fervura. Você nem precisaria pôr na fervura, você poderia pôr direto na fermentação. Mas por que você põe na fervura? Por causa da esterilização, para não ter problema de contaminação. Então, pelo menos ali nos 10, 15 minutos finais, você adiciona, se for açúcar de mesa, melado, o que for que seja uma fonte direta de açúcar, às vezes também, né, alguma fruta pode aparecer aí. Tem um vídeo que eu falo sobre adição de frutas, não é o momento que eu mais gosto de adicionar frutas na fervura, mas teria esse benefício da fervura para já esterilizar ela e várias outras coisas. Se você botou a casca de laranja, coentro, se estiver fazendo uma vitibia, vários outros adjuntos que podem entrar, ervas que você pode de repente querer adicionar, pode ser no final da fervura, aí você já esteriliza e está pronto para seguir para a fermentação e continuar com a sua cerveja, tá? Aí depois a gente tem a parte fria do processo, que é particularmente onde eu gosto de adicionar mais coisas, tá? As experiências que eu faço geralmente são para lá, principalmente porque a gente pode dosar a quantidade e acertar. Se você não está seguindo uma receita que já foi testada e foi comprovada aí que a qualidade dela, né, o sabor na degustação desse adjunto, desse elemento que você está adicionando, fazer isso depois da fermentação, maturação, pode ser uma boa saída, tá? No caso do melado, teria que ser ainda antes da fermentação para consumir esses açúcares, a não ser, claro, depende de qual que é o seu desejo. Se você quer esse caráter doce na sua cerveja, de repente você pode até botar um açúcar como esse lá na maturação. Claro, daí não vai poder botar num prime, por exemplo, que vai explodir as garrafas todas. Mas se for uma carbonatação forçada, por exemplo, você pode adicionar uma fonte de açúcar, fazer uma cerveja com um dulçor totalmente diferente, mas experiências estão por aí para ser feitas, né? É válida a ideia. Pode fazer e ver como é que fica, daí tem que acertar a dosagem. Aí como que você faria? Cerveja fermentou, está maturando. Você pode, daí claro, também vai precisar ferver, mas aí pode ferver separado, um pouco desse melado, bota vários copinhos com sua cerveja, diferentes concentrações daquele melado, daquela solução que você ferveu de repente. Você acha qual que é o perfil de sabor ali, de aroma que você mais gosta, acha a concentração, regrinha de 3, faz para o seu lote inteiro e depois carbonata ela, com carbonatação forçada, para não ter problema de explosão, né? Porque no caso de uma refermentação na garrafa, as leveduras vão consumir esse açúcar do melado, então não daria. Mas é válido. Com café dá para fazer assim, com frutas dá para fazer assim, daí com várias outras coisas no processo de fermentação e maturação a gente pode trabalhar. Por exemplo, esses tempos eu fiz uma Berliner Weisse que eu adicionei amora e mirtilo. Então nos últimos 3 dias ali da fermentação eu entrei com amora e com mirtilo. Então tem uma composição ali de açúcar que ainda tinha as leveduras, elas consumiram, atacaram um pouco daqueles açúcares, mas mesmo assim não foi todo o açúcar, ficou um açúcar residual, ela ficou com um dulçorzinho que puxou da fruta,
mas era um momento. Eu poderia ter botado lá na fervura, de repente, se eu quisesse, porque daí já esterilizava, já ia com o extrato, já misturava tudo aquilo ali naquele mosto e levava para fermentar. É questão de escolha. Eu também podia fazer um suco, um próprio extrato daquelas frutas e vir da mesma história com os copinhos e achar daquele suco que eu fiz, achar a proporção certa para fechar só lá no final da maturação, antes do invase. São várias opções que tem, mas basicamente o vídeo de hoje eu quis deixar aqui com vocês uma dica de como que você pode trabalhar, principalmente com relação ao açúcar. Se precisa ser na misturação ou na fervura, ou se pode ser depois de fermentação, maturação. Só lembrando que tudo que entra depois da fervura, então fermentação, maturação, tem que entrar esterilizado. Você vai precisar provavelmente ferver, a não ser que seja uma coisa natural que esteja totalmente esterilizado, mas senão provavelmente você vai precisar ferver para depois botar em contato com a sua cerveja. Ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje. A gente está de volta amanhã com mais uma sacada para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.